É o tipo de fé que não se negocia, que não se desgasta, que não se curva ao impossível. A maioria acredita que já conhece essa força, mas quase ninguém a vive. Andrew Murray, mestre silencioso da vida devocional, dizia que a fé verdadeira não é um sentimento que se inflama no entusiasmo, mas uma raiz plantada no invisível, capaz de sustentar o peso do céu. Hoje, você será conduzido a um território onde fé não é teoria, mas substância viva. E no final, uma chave rara de oração, que poucos já ousaram tocar, será oferecida para ativar esse estado. Não agora, não ainda. Apenas deixe-se ser atraído pelo que está prestes a atravessar. Você já percebeu como muitas vezes a sua fé parece oscilar como a maré? Em um momento ela é intensa e confiante, e no outro se dissolve diante do primeiro vento contrário. Isso não é sinal de incapacidade. É apenas que a maioria de nós construiu a fé sobre experiências passageiras, não sobre fundamentos eternos. Andrew Murray ensinava que a fé que move montanhas não nasce do esforço mental de acreditar mais, mas do alinhamento contínuo com a presença viva de Deus. Essa fé é quase imperceptível aos sentidos comuns, mas é como um fio invisível que liga a sua alma ao trono eterno. Quando esse fio está firme, nenhuma tempestade pode quebrá-lo. E se ao invés de lutar para manter a fé, você descobrisse que é possível habitar num estado onde a fé é o ar que você respira? Imagine um campo silencioso, ao amanhecer, quando a neblina cobre a terra e tudo parece em repouso. A fé que Murray descreve é como esse campo. Não depende do movimento frenético, mas da certeza de que o sol está vindo, mesmo que você ainda não o veja. É por isso que ele dizia que a oração verdadeira não é um esforço para convencer Deus, mas o descanso total na sua vontade perfeita. Mas a maioria foi treinada a orar como quem lança moedas numa fonte, esperando que, por sorte, um desejo se realize. Isso cria um ciclo de frustração e incredulidade, pois a oração se torna um ritual de tentativa e erro, e não um encontro transformador. O segredo é que a fé não nasce no momento em que você pede algo. Ela nasce no momento em que você percebe que já está seguro nas mãos daquele a quem pede. A ciência moderna, curiosamente, começa a vislumbrar algo parecido. Pesquisas em neurociência têm mostrado que estados de confiança profunda alteram a química cerebral, diminuem os níveis de cortisol e ativam regiões ligadas à clareza e criatividade. É como se o corpo inteiro respondesse ao ato de entregar-se plenamente. Isso não significa que a fé possa ser medida em gráficos, mas que até o nível físico reconhece a diferença entre ansiedade e confiança. Quando Andrew Murray falava sobre viver pela fé, ele não falava apenas de milagres externos, mas de um milagre interior. A transformação da mente inquieta em um coração repousado. E para isso, ele insistia que era preciso cultivar uma vida de oração constante, não como obrigação, mas como respiração da alma. Imagine acordar e, antes mesmo de abrir os olhos, sentir que está diante do trono de Deus. Não com pressa, não com medo, mas com uma entrega tão completa que sua mente já começa o dia em paz. Muitos não acreditam que isso seja possível, porque foram condicionados a ver a oração como um evento isolado e não como um estado contínuo de comunhão. Mas quando você começa a tratar a oração como um lugar no qual habita, e não como um momento que visita, a fé deixa de ser algo que precisa ser reabastecido e se torna um rio que nunca seca. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque existe um ponto onde a fé não apenas enfrenta as montanhas, ela as dissolve no horizonte. É aí que a presença de Deus não é mais buscada como quem procura algo distante, mas vivida como quem respira o próprio ar. E quando você acessar o que está por trás disso, descobrirá que aquilo que parecia inabalável diante de você já foi movido antes mesmo que você pronunciasse uma palavra. Mas para habitar esse estado, é preciso atravessar um véu que a maioria sequer percebe existir. Esse véu não é feito de dúvidas lógicas ou argumentos contra a fé, mas de padrões silenciosos que se instalaram no coração ao longo da vida. São histórias não resolvidas, feridas não tratadas, memórias de orações aparentemente não respondidas. Andrew Murray,
sabia que o maior inimigo da fé não é a descrença declarada, mas o acúmulo dessas pequenas frustrações que, como poeira, se assentam sobre o altar da alma até encobrir o brilho da presença de Deus. Por isso, ele insistia que a fé que move montanhas começa na humildade que reconhece: eu não posso, mas ele pode. Essa rendição não é derrota. É o ponto exato onde o humano se alinha ao eterno. E quando esse alinhamento acontece, algo muda na postura interior. Você para de medir a possibilidade das coisas pela sua própria força e começa a ver pela ótica daquele que não conhece limites. E aqui há um paradoxo que poucos aceitam. A fé não é produzida pelo esforço de acreditar mais forte. Ela é recebida no repouso de confiar mais profundamente. O mundo vai ensinar que você precisa se convencer, repetir frases positivas, sustentar um otimismo inquebrável. Mas Murray dizia que esse caminho é frágil, pois depende de você manter o controle. A fé verdadeira, pelo contrário, começa quando você solta o controle e se ancora no caráter imutável de Deus. Imagine um navegante em alto mar. O vento muda, as ondas aumentam, o céu se escurece. Ele pode entrar em pânico, tentando controlar cada corda e vela, ou pode fixar o leme e manter o rumo, porque sabe que a bússola é fiel. Essa bússola é a palavra viva, e é nela que a fé se ancora. Na prática, essa entrega muda até a forma como você fala com Deus. A oração deixa de ser um relatório de pedidos e se torna uma conversa de quem já se sabe ouvido. A ciência chama isso de coerência emocional, um estado onde pensamentos, sentimentos e intenções estão alinhados. Pesquisas mostram que quando uma pessoa mantém esse estado, até a frequência cardíaca entra num ritmo mais harmônico, refletindo a paz interior. Mas Murray sabia disso sem precisar de laboratórios. Ele percebia que, quando o coração está alinhado com Deus, a própria atmosfera ao redor muda. É como se o peso dos problemas perdesse densidade e aquilo que antes parecia um obstáculo se tornasse apenas parte da paisagem do caminho. Ainda assim, há um passo mais profundo. A fé que move montanhas não é movida pela ansiedade de ver resultados imediatos. Ela é sustentada pela certeza de que o tempo de Deus é perfeito. Isso exige um tipo raro de paciência, não aquela resignada, mas uma paciência vibrante, cheia de expectativa santa. Imagine plantar uma semente e, a cada dia, cavar para ver se ela já brotou. Isso não acelera o crescimento, apenas o interrompe. Assim é com a fé. Quando você confia, permite que o invisível trabalhe no seu favor, sem interferir com a pressa. E aqui, muitos tropeçam, porque confundem paciência com inatividade. Murray não ensinava uma fé passiva, mas uma fé que, mesmo agindo, permanece centrada na presença divina. É a diferença entre mover-se no desespero e mover-se no descanso. Uma pessoa que age no desespero é como alguém tentando nadar contra uma correnteza, gastando energia sem avançar. Já quem age no descanso, permite que a corrente do Espírito Santo conduza seus passos. Essa diferença é sutil, mas é tudo. E é nesse ponto que o mundo visível começa a responder. Muitas pessoas relatam que, ao viver nesse tipo de confiança, portas que pareciam trancadas há anos se abrem de forma inesperada. Não porque tentaram forçar a fechadura, mas porque estavam no lugar certo, no momento certo, guiadas por algo maior que a própria lógica. Murray chamava isso de andar no espírito, um caminhar em que cada passo é sustentado pela mesma força que sustenta o universo. No entanto, é preciso dizer, essa caminhada não é isenta de provas. Pelo contrário, a fé só se torna musculosa quando enfrenta resistências. O próprio Jesus disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a uma montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Mas o grão, antes de crescer, precisa morrer na terra. A fé também passa por esse processo de morrer para as expectativas humanas, para então florescer na dimensão divina. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Muitas vezes, o que você chama de atraso é apenas Deus trabalhando no subterrâneo da sua vida, preparando as raízes para suportar o peso do fruto que virá.
E mesmo assim, isso ainda é apenas o limiar. Porque existe uma dimensão onde a fé deixa de ser uma ferramenta que você usa para resolver problemas e se torna o próprio ar que você respira. É quando a presença de Deus deixa de ser buscada como uma resposta e passa a ser vivida como a própria realidade. Nesse lugar, as orações não começam com um Senhor, por favor, mas com um Pai, eu te agradeço. Não porque tudo já esteja visível, mas porque o invisível já é tão real quanto o que os olhos podem ver. É aqui que se manifesta aquela certeza indescritível que Murray tanto enfatizava, a de que você já está, neste momento, sustentado pela mesma mão que criou as estrelas. E é aqui que algo começa a se mover dentro de você, de forma quase imperceptível, mas irresistível. O medo perde força. A ansiedade se cala. A lógica cede lugar à confiança. E, de repente, aquilo que parecia inabalável começa a se deslocar. Não porque você gritou mais alto ou insistiu mais forte, mas porque você se alinhou àquele ponto secreto onde céu e terra se tocam. Quando a alma começa a habitar esse ponto secreto, algo muda, até na forma como ela percebe o mundo. O barulho externo não desaparece, mas perde a autoridade sobre o seu interior. A mente pode até tentar buscar explicações lógicas para esse estado, mas não consegue descrevê-lo completamente. Murray dizia que a fé que move montanhas não se alimenta do que os sentidos confirmam, mas do que o espírito testemunha ao coração. É como caminhar numa noite escura, guiado apenas pela chama de uma lamparina. A luz é pequena para o tamanho da estrada, mas suficiente para o próximo passo. E é esse próximo passo, dado na confiança, que abre o caminho invisível diante de você. Nesse caminhar, a oração se torna menos um pedido e mais uma fusão de vontades. Você começa a perceber que não há separação entre o que você deseja e o que Deus deseja, porque a própria comunhão molda o seu querer. Murray alertava que muitos oram sem antes entrar nesse lugar de alinhamento, e por isso a fé oscila. Não é que Deus não ouça, é que o coração ainda não se aquietou o suficiente para perceber que ele já está agindo. É por isso que ele insistia tanto no silêncio interior como parte da vida devocional. Há orações que não são feitas com palavras, mas com a própria postura da alma diante de Deus. A ciência, por mais distante que pareça desse território, começa a reconhecer que a quietude e a contemplação têm efeitos mensuráveis no corpo e na mente. Estudos indicam que momentos de oração silenciosa reduzem a atividade da amígdala cerebral, diminuindo as respostas de medo e aumentando a clareza emocional. É como se, biologicamente, o corpo fosse instruído a se alinhar com a paz que o espírito já experimenta. Mas Murray não precisava de gráficos para confirmar isso. Ele sabia que quando a alma descansa em Deus, o próprio corpo aprende a descansar. No entanto, há um desafio inevitável: a tensão entre o invisível e o visível. É fácil falar sobre confiança quando tudo parece estar em ordem, mas é no momento em que tudo grita o contrário que a fé revela sua natureza verdadeira. Murray não escondia isso. Ele mesmo passou por longos períodos de enfermidade, isolamento e provações. Mas foi nesses períodos que sua compreensão da fé se aprofundou. Ele descobriu que a fé não é um escudo que impede o sofrimento, mas uma raiz que o impede de arrancar você do solo de Deus. E assim como a raiz cresce para baixo antes de crescer para cima, a fé muitas vezes se aprofunda nas regiões que ninguém vê antes de florescer no campo aberto. Essa profundidade só é possível quando deixamos de tratar Deus como um recurso de emergência e passamos a vê-lo como o próprio fundamento da existência. Imagine um mergulhador descendo cada vez mais fundo no mar. Quanto mais ele desce, mais se afasta da superfície agitada e mais sente a pressão que o envolve. É nessa pressão que ele aprende a respirar de outra forma. Assim é com a alma que mergulha em Deus. Ela se afasta do ruído e aprende um ritmo de vida que não depende das marés. E pouco a pouco, você percebe que a fé que move montanhas não é apenas a capacidade de falar a uma montanha física ou circunstancial, mas a habilidade de permanecer imóvel por dentro enquanto tudo ao redor
parece se mover. É o que Murray chamava de paz inabalável, que não é a ausência de batalha, mas a presença de um rei que governa mesmo no meio dela. Essa consciência muda tudo. Você deixa de medir a grandeza da montanha e passa a contemplar a grandeza de Deus. E nesse momento, a montanha já não parece tão grande assim. Alguns vão dizer que isso é apenas uma questão de perspectiva, mas não é. É uma mudança de centro. Antes, o centro era a sua limitação. Agora, o centro é a fidelidade daquele que prometeu. Murray enfatizava que a fé não é um salto no escuro, mas um passo em direção a uma luz que já está acesa, mesmo que seus olhos ainda não consigam vê-la completamente. E é nesse passo que a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. E é curioso como, quando a fé se torna esse estado de ser, até o seu olhar sobre as dificuldades muda. O que antes era motivo de desespero, agora é visto como um convite para conhecer mais da fidelidade de Deus. As situações deixam de ser apenas problemas a resolver e passam a ser oportunidades de testemunhar o poder invisível se manifestando no visível. É aí que você entende que mover montanhas não é sobre poder humano, mas sobre se alinhar ao poder que sempre esteve sustentando tudo. E, ainda assim, isso é apenas um vislumbre. Porque há um lugar onde a fé não apenas espera que Deus se mova, mas percebe que Ele já se moveu antes mesmo que o pedido fosse feito. Esse é o ponto em que a oração deixa de ser um ato para mudar as circunstâncias e se torna o lugar onde as circunstâncias já se rendem à vontade perfeita. E quando você habita esse lugar, não há urgência que consiga abalar sua paz, porque a sua certeza já não está no que os olhos veem, mas no que o coração sabe. Ao chegar nesse ponto, você começa a perceber que a fé que move montanhas não é um recurso a ser usado, mas uma qualidade de ser a ser cultivada. Não é sobre força de vontade ou esforço humano, mas sobre intimidade com Deus. Andrew Murray ensinava que a oração fervorosa nasce de corações que se consagram inteiros, sem reservas, e que a entrega total é a fonte de toda a vida devocional profunda. E mesmo que a mente tente questionar, que o medo tente surgir, a prática constante da oração, da contemplação e da rendição cria um padrão invisível no espírito, como uma trilha no bosque que, embora ainda não visível para todos, guia quem caminha com intenção e humildade. É nesse ponto que a fé começa a se manifestar não como expectativa, mas como certeza silenciosa. É interessante notar que muitas pessoas confundem fé com emoção passageira. Sentem entusiasmo, sentem calor no coração, mas quando a situação exige paciência ou silêncio, tudo parece evaporar. Murray enfatizava que a verdadeira fé é quieta, resiliente, mesmo quando as emoções não acompanham. É uma chama que não se apaga com vento externo, porque se sustenta no combustível da presença de Deus. A fé profunda não depende de ver o impossível realizado instantaneamente. Depende de permanecer alinhado à verdade que transcende o tempo e o espaço. E quem pratica, relata mudanças significativas. Uma calma que não é comum, uma clareza que não se explica, um senso de direção que parece vir de fora da própria mente. E à medida que você se aprofunda nesse estado, começa a notar que os padrões inconscientes que antes desviavam a sua atenção perdem força. O coração não é mais dominado pelo medo do fracasso ou pela dúvida da insuficiência. A oração diária, a devoção contínua e a entrega completa operam como instrumentos de purificação espiritual, refinando cada desejo, cada intenção, cada pensamento. É como se a alma estivesse sendo preparada para um encontro que transcende a compreensão. Murray dizia que muitos vivem décadas sem perceber essa transformação porque se concentram nos efeitos externos, em vez de cultivar o solo interno onde a fé cresce. É aqui que a metáfora da montanha deixa de ser apenas um símbolo e se torna realidade interior. A montanha é tudo aquilo que parece intransponível: limitações, medos, padrões herdados da psique humana, condicionamentos coletivos que parecem moldar a vida sem que você perceba. Mas a fé não luta contra a montanha. Ela transforma a percepção. Ela muda o centro da experiência, de você para Deus. E nesse movimento silencioso,
Aquilo que parecia imutável começa a se deslocar. E mesmo diante da prova mais dura, mesmo quando tudo parece contradizer, a alma permanece centrada, porque descobriu que não está sozinha. A ciência moderna encontra paralelos interessantes aqui. Estudos recentes mostram que práticas consistentes de meditação, oração silenciosa e devoção regular produzem mudanças neuroquímicas que aumentam a resiliência emocional e reduzem o estresse. É como se o corpo começasse a acompanhar o que a alma já sabe, que há uma ordem maior, um princípio de vida que sustenta tudo invisivelmente. Murray intuía isso intuitivamente. Ele sabia que a disciplina espiritual diária não era um ritual vazio, mas uma forma de alinhar corpo, mente e espírito com a presença viva de Deus. Quem trilha esse caminho relata vivências de transformação profunda, não como experiência espetacular, mas como um estado de paz que acompanha cada passo da vida. E ainda assim, isso é apenas a superfície do que se pode alcançar. Porque a fé verdadeira não apenas enfrenta desafios, ela os absorve e os transforma em energia criativa, em aprendizado silencioso, em crescimento interior. É como a semente enterrada que se decompõe na terra apenas para se tornar árvore frondosa. Murray dizia que sem essa rendição, sem essa disposição de morrer para as expectativas humanas, não há nascimento de fé que realmente move montanhas. E cada obstáculo se torna parte do processo de refinamento, como o ouro que passa pelo fogo para revelar seu brilho mais intenso. É nesse lugar que a oração deixa de ser esforço e se torna a extensão da própria respiração da alma. Não se trata de repetir palavras, mas de habitar um espaço onde a presença de Deus é tão real quanto o ar que você respira. Cada suspiro, cada pensamento, cada gesto é permeado por essa conexão silenciosa, e é aí que a fé deixa de depender de circunstâncias externas e passa a depender de algo infinitamente mais sólido: a intimidade com o Criador. É aqui que muitos que praticam relatam sentir a vida interior se expandir, a mente se acalmar e o coração, finalmente, repousar no lugar certo. E ainda assim, isso é apenas o início de um caminho que pode se aprofundar infinitamente. Porque existe um nível de fé que não apenas confia no movimento de Deus, mas percebe que o próprio movimento já foi realizado antes que você percebesse. É um território onde tempo e espaço deixam de ser barreiras, onde a oração não é mais pedida, mas vivida como manifestação natural do espírito alinhado. Murray chamava isso de andar com Deus. E é nesse andar que a montanha deixa de ser obstáculo e se torna testemunha silenciosa da fidelidade eterna. Quando a alma entra nesse estado, percebe que a fé verdadeira não se constrói em esforços isolados, mas em constância de intimidade com Deus. Cada momento de entrega, cada oração silenciosa, cada ato de devoção diária funciona como um fio invisível que conecta você à fonte do poder eterno. Murray enfatizava que a vida devocional não é um passatempo espiritual, mas um laboratório de transformação interior, onde a alma aprende a reconhecer o toque divino mesmo nas circunstâncias mais simples do cotidiano. É nessa prática contínua que o impossível começa a perder densidade, porque a presença de Deus, constante e firme, se torna mais tangível do que qualquer medo ou dúvida que antes parecia dominar. É comum que a mente questione: será que isso é real? Será que funciona comigo? Murray entendia essas objeções silenciosas, porque ele mesmo atravessou períodos de prova profunda, e a resposta que ele oferecia não era promessa de resultados imediatos, mas convites a permanecer na presença de Deus, mesmo quando nada parecia mudar. A fé que move montanhas não se manifesta na ausência de desafios, mas na coragem de permanecer firme diante deles. É nesse ponto que a vida interior se torna o verdadeiro campo de batalha, e não as situações externas. Cada dificuldade se transforma em oportunidade de perceber o caráter de Deus, e cada oração silenciosa reforça a convicção de que você está sendo conduzido por mãos invisíveis, mesmo quando não entende os caminhos que estão sendo traçados. À medida que você permanece nesse alinhamento, começa a notar transformações sutis.
O coração se acalma diante de notícias inesperadas. A mente encontra clareza onde antes havia confusão, e a esperança se torna uma presença viva dentro de você. Murray ensinava que a fé não é uma chama que precisa ser constantemente reacendida. Ela é uma luz que, uma vez acesa, permanece mesmo diante das trevas. Esse é o segredo que poucos percebem. A fé verdadeira não depende do que acontece ao redor, mas do ponto de ancoragem da alma. E quando você encontra esse ponto, a fé deixa de ser instável e se torna um poder que atravessa barreiras invisíveis. E mesmo assim, há uma dimensão ainda mais profunda, porque a fé que move montanhas não é apenas resistência passiva, ela é dinâmica, criativa e transformadora. Ela muda a percepção, transforma a maneira de agir e redefine a relação com tudo que você encontra. Murray comparava isso a uma árvore que cresce em terreno rochoso. Suas raízes encontram fissuras invisíveis, expandem-se e eventualmente transformam a rocha que parecia imutável em solo fértil. Assim também a fé transforma padrões mentais invisíveis, condicionamentos coletivos e limitações internas, revelando caminhos que antes estavam ocultos, não para manipular, mas para alinhar a alma com o propósito eterno. É nesse ponto que a oração se torna viva. Não mais uma lista de desejos ou pedidos, mas um estado contínuo de conexão. Cada respiração, cada palavra silenciosa, cada momento de contemplação atua como catalisador para que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Murray ensinava que a verdadeira oração não é medida pela quantidade de palavras, mas pela intensidade da presença com a qual é feita. Quem pratica relata uma experiência de transformação profunda. Mesmo que as circunstâncias externas permaneçam desafiadoras, o interior se estabiliza e a alma encontra repouso no conhecimento de que está sustentada pelo Eterno. E à medida que esse estado se aprofunda, até a visão sobre si mesmo se transforma. Você deixa de medir suas capacidades pelo que consegue controlar e começa a perceber que a força que habita em você é refletida na fidelidade daquele que sustenta toda a criação. É aqui que a humildade cristã se manifesta de forma prática, não como autodepreciação, mas como reconhecimento de que o poder real não está no eu, mas no alinhamento com Deus. Essa é a essência da fé profunda, e é o que permite que diante de qualquer montanha, sejam problemas, limites ou desafios invisíveis, a alma permaneça inabalável. E ainda há um passo mais profundo. Porque a fé que move montanhas não se limita a transformar obstáculos. Ela começa a transformar você. A disciplina espiritual diária, a entrega contínua e a oração fervorosa refinam não apenas sua mente, mas sua percepção da realidade. Cada pensamento é filtrado pelo discernimento que vem da presença de Deus. Cada emoção é suavizada pelo toque do Espírito, e cada decisão passa a refletir não apenas o desejo humano, mas a vontade divina. Murray chamava isso de andar no Espírito. Um caminhar que não depende da força própria, mas da presença contínua, visível apenas para quem escolhe habitar nesse estado. E mesmo assim, isso ainda é apenas o início de uma jornada infinita. Porque existe um lugar onde a fé não apenas espera pelo movimento de Deus, mas percebe que ele já agiu antes mesmo que o pedido fosse feito. É nesse território que a oração deixa de ser ação e se torna essência, onde o impossível deixa de existir como conceito, e a alma percebe que já está em harmonia com aquilo que nunca deixa de ser fiel. Murray dizia que poucos alcançam essa dimensão, não por falta de esforço, mas por não entenderem que a fé verdadeira é cultivada no silêncio, na entrega, e na constância de um coração que busca o eterno acima de tudo. O que você acabou de experimentar é mais do que palavras. É um convite para perceber o invisível que sempre esteve à sua volta. Agora você já consegue enxergar a presença que sustenta tudo, a força que move montanhas, não como metáfora, mas como realidade que começa a pulsar dentro de você. E já já eu vou te entregar o presente final. A chave específica para esse tema. Algo que vai transformar seu encontro diário com Deus em experiência viva, concreta e profundamente sentida.
Se essa ressonância tocou a sua alma, escreve aqui embaixo: minha fé se ancora no eterno. Assim, saberei quem realmente deseja carregar essa chama de confiança viva e entrega completa, quem está pronto para viver a fé que transcende o visível e transforma cada instante em presença real. Se essa mensagem encontrou seu coração no momento exato, talvez você faça parte de um campo de almas que foram chamadas a habitar a intimidade real com Deus, a vivenciar a oração que move montanhas e a presença que não se mede. Se inscreva e permaneça conectado a essa corrente de transformação interior, caminhando junto com quem deseja mais do que experiências superficiais, deseja viver o eterno. Gratidão por estar aqui. Que o Espírito continue a guiar você nesse caminho de fé profunda e rendição que transforma. E agora, para quem chegou até aqui, eu quero te entregar uma prática poderosa, detalhada e única, que Andrew Murray indicaria como forma de ativar a fé que move montanhas. É uma técnica de oração e conexão profunda com Deus passo a passo, que exige entrega e presença. Primeiro, encontre um lugar tranquilo, sem distrações, e respire profundamente algumas vezes, sentindo seu corpo se acalmar e a mente se silenciar. Feche os olhos e visualize uma montanha à sua frente, algo que represente um desafio real ou simbólico em sua vida. Sinta a textura da rocha, o peso que ela carrega, o tamanho aparente do obstáculo. Em segundo lugar, incline o coração em total rendição e declare em silêncio: Senhor, reconheço minha limitação e entrego a Ti toda a situação. Sinta o peso sair de seus ombros enquanto se conecta com a presença viva de Deus. Deixe que cada respiração seja um fio invisível ligando você ao trono eterno. Terceiro, repita mentalmente ou em voz baixa 3 frases que confirmem sua fé e entrega. Confio em Ti completamente. Minha força está em Tua presença. Tudo que parece intransponível está sob Tua mão. Sinta cada palavra reverberar na alma, como se estivesse tocando o próprio coração do universo. Quarto, visualize a montanha à sua frente começando a se transformar. Não como uma ilusão, mas como metáfora do poder divino em ação. Sinta que, à medida que você permanece entregue, a resistência se dissolve. Surgem caminhos invisíveis, portas se abrem e a paz inunda seu corpo e espírito. Quinto, permaneça nesse estado por alguns minutos, absorvendo cada sensação de entrega, confiança e presença. Permita que o Espírito Santo habite cada célula do seu corpo, transformando a ansiedade em paz e dúvida em certeza. Por fim, finalize mentalmente dizendo: Obrigado, Senhor, por habitar minha fé e mostrar que o impossível é movido por Ti. Abra os olhos lentamente e carregue essa sensação durante o dia, lembrando que cada instante de rendição, cada suspiro de confiança, é uma semente de fé que cresce e move montanhas, dentro e fora de você. Você chegou até aqui e isso já revela algo grandioso. Não é apenas aprendizado, é compromisso. Você se permitiu experienciar algo raro, profundo e transformador. Cada passo desse ritual é um reflexo da sua coragem e do seu desejo sincero de habitar a fé viva. E isso merece ser exaltado. Parabéns! Sua alma já começou a sentir o que muitos jamais chegam a tocar.